Salve, salve galera, tudo bom? Mais um podcast na Bio com André Maia, aqui direto da Lua Produções, e hoje eu trago um amigo, irmão, mas antes de eu apresentar ele para vocês, por favor, dá logo o teu like aí, ó, se inscreve no canal, clica no sininho e outra, toda vez que tiver vídeo para sair, vai logo pro lembrete que aí você não perde nunca, porque toda quinta-feira às 19 horas tem vídeo. Agora sim, eu apresento para vocês meu grande amigo, professor Marcial Oliveira. Olá, André. Meu amigo, um prazer. Você não Tudo tem, bom? Você não sabe a satisfação que eu tenho em ter vocês aqui e vou ter você aqui, né? Você sabe que a satisfação é minha, certo? Você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pela tua proposta, pelos teus projetos, e estou aqui à sua disposição. Que bom, vamos bater bola aqui e fazer um conteúdo bem bacana que as pessoas vão entender um pouco mais. Dá para jogar aqui, bota duas barrinhas ali que a gente bate uma bola aqui. Primeiro eu queria que você falasse, eu vou falar um pouco, mas Marcial é professor de geografia, a gente trabalha junto em algumas instituições. Exato. E além de aula de geografia também dá aula de atualidades, né? Sociologia também ou não, Marcial? A gente arranha, não de formação, né? Mas a gente arranha um pouco da sociologia, muito mais voltado para geografia humana, geopolítica, cultura contemporânea, política, economia. Quer dizer, a gente faz esse trabalho dentro das ciências humanas, dentro dessa nova proposta que a gente sabe que da formação muito mais eclética do estudante dentro dessa proposta para um século XXI. Bem, mas só para vocês terem noção, o nosso papo hoje aqui vai ser falando um pouco sobre a situação que o mundo vive hoje em dia. Não tem nada melhor do que falar do mundo quando a gente junta geografia e biologia, né? E a gente fala de um processo, não só do processo pandêmico, mas todo o que veio acarretando num processo. Você já ouviu falar uma palavra chamada sindemia? Sindemia. Assim, não é que é quando ela vem, além de causar um processo pandêmico, ela também termina causando um impacto econômico muito grande na sociedade, feito essa pandemia vem ocasionando. A gente está vivendo um momento muito complexo e que me preocupa muito. Primeiro que a gente vem já numa construção de final do século XX para o século XXI, onde, como nós sabemos, dentro de uma história recente e contemporânea, que quando veio se falar do fim da Guerra Fria, do antagonismo leste-oeste, da bipolaridade, se falava do mundo globalizado na perspectiva que, aos poucos, dentro da globalização, uma globalização por interdependência, os países e as sociedades iriam aos poucos se ajustando e iriam corrigindo suas deficiências socioeconômicas. Quando a gente vê, até levando em consideração os estudos de Milton Santos, a globalização seguiu o caminho da competitividade. Então, quando a gente vê, as desigualdades, elas existem no mundo. E aí junta não só as questões dos problemas socioeconômicos, as incertezas do próprio cenário geopolítico, a gente tem recentemente uma situação que envolve a chegada dessa pandemia. Isso, de certa forma, desmantela a economia mundial, ela já não era tão justa, sim, certo? Mas, de alguma forma, desmantela, de alguma maneira você começa a ter preocupações, aumento de taxas de desemprego, desajustes econômicos. A gente vê que, de alguma forma, tomando como parâmetro a nossa própria sociedade, essa pobreza cresce, cada vez mais nós encontramos pessoas nas ruas. Tudo fica mais caro, tudo fica mais caro. Matéria-prima falta. Aquela questão, eu invisto, eu não invisto, será que vai vir uma terceira onda? Então, você tem um quadro de incerteza que, de alguma forma, faz com que o próprio processo de naturalidade do andar econômico não funciona. E isso, por consequência, vem também associado a outros males sociais. O crescimento da marginalidade, da própria prostituição, a violência em diversos níveis, social, doméstica, como a gente está vendo aí, inclusive, a questão da violência contra a mulher. Sim. Isso vem tudo como, se você olhar, vem como se fosse uma onda de problemas sociais que acaba sendo consequência direta desse desajuste econômico e que, de alguma forma, também tem como consequência também esse cenário da pandemia. E, além do mais, a gente também, dentro de um campo muito maior, a gente não tem uma certeza do ponto de vista como vai ser o andamento, as questões ambientais. A gente vê a questão hoje dos recursos hídricos que podem proporcionar nesse século XXI a possibilidade das novas guerras.
Não existe uma geopolítica, não existe tratados, acordos que possam disciplinar entre as sociedades o uso da água. E outra coisa, quando se fala em nova guerra, eu costumo pensar muito assim, tá ligado? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, porque eu não sei se você lembra, muitas pessoas não recordam disso, mas antes de estourar essa problemática toda, os Estados Unidos mandou uma porra de um drone lá e matou um iraniano, lembra disso? E aí o Irã mandou explodir um avião que estava passando no espaço aéreo dele, um avião vindo, acho que dos Estados Unidos, não me recordo bem, e isso aí estava assim, o pavio já foi aceso para a Terceira Guerra Mundial, né? E aí de repente veio a pandemia, aí as pessoas esqueceram um pouco isso aí, e todo mundo ficou focado numa pandemia. Mas é bom a gente lembrar que quem sofre nunca esquece, né? Ah, sim, com certeza. E a gente, como você mesmo falou, a gente não pode entender só a guerra pela questão da mobilização, do confronto bélico. Sim. A guerra também ela tem mobilizações e práticas geoestratégicas que podem trazer consequências diretas para a economia, para as sociedades. Para você ter uma ideia, a gente viveu agora, bastou que uma embarcação ficasse atravessada no porto de Suez, porra, aquilo foi muito louco. que aquilo causou toda uma preocupação mundial. E você olha assim, mas o que é que tem ali? Não pode fazer outra rota? Gente, se aquele navio passa mais uma semana ali, iria descontrolar toda a cadeia produtiva no mundo. Então, isso, de certa maneira, você olhar, existe hoje conflitos, cenários de tensão, que não é apenas a questão da mobilização bélica, de você atirar contra o inimigo, do confronto de tropas. Existem cenários de tensão que são muito diferentes. Eu sempre costumo dizer que os conflitos da Guerra Fria, eles foram muito estruturados, condicionados em uma situação política e ideológica, como, por exemplo, eu posso até relatar, se você olhar, Revolução Chinesa, tem a parte do socialismo, a Revolução Socialista, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, os levantes no leste europeu, sempre você tem um lado político e ideológico. Se nós olharmos, percebemos que depois da Guerra Fria, os conflitos eles não diminuíram, só que eles assumiram uma outra dimensão. São conflitos que têm como a gênese a questões étnicas, nacionalistas e às vezes amparado também e apoiado por um tempero religioso. Total. E aí junta com isso, você tira o foco e alguns grandes problemas da Terra, como a própria questão ambiental, são colocados de lado em função de orientações e olhares muito mais mercadológicos. A sociedade mundial precisa rever muito. Eu vou dizer uma coisa aqui que a gente pode dizer mesmo de efeito. Se a gente não tomar cuidado, a besta que pariu os males da humanidade no século XX, ela está no cio de novo. Total. E uma coisa que a gente precisa também falar aqui é que você é uma experiência viva, cara. Toda vez, você não tem ideia como foi emocionante eu ver você de volta. Para quem não sabe, meu grande amigo aqui, Marcial, ele foi vítima do processo pandêmico. Eu acredito que um dos casos mais graves do estado de Pernambuco, que graças a Deus conseguiu retroceder, não é? Você lembra assim, mais ou menos, qual foi o mês que você terminou adquirindo o Parasita? Lembro. Eu senti sintomas, inclusive sintomas de febre, no dia 2 de maio do ano passado, 2020. Mas os sintomas de febre, ficou em casa, aquela coisa, eu pensei que poderia ser uma gripe normal. Eu já estava recolhido em casa, porque inclusive estava afastado dos trabalhos, das minhas aulas. A gente já estava começando a intensificar as aulas remotas. Isso é que é foda, sabe por quê? Porque a gente sabe que existe sim uma possibilidade de contaminação quando você sai, você vai para a rua, mas também o negócio pode vir para dentro da sua casa, né? E olha que eu moro no 27º andar. Pô, o bicho subiu o elevador, velho. Quer dizer, no momento que eu estava mais recolhido, foi quando eu adquiri e aí segurei, né? Fui atendido, naquela época pouco se sabia ainda, estava começando a crescer os casos. Tomei as medicações de praxe, aquela coisa, ivermectina, azitromicina, mas aí eu passei uma semana, a outra semana, e quando chegou no sábado, dia 9, eu senti um pouco de cansaço e novamente voltei ao hospital, porque a questão dos medicamentos não estava funcionando. Botaram
Oxímetro, né? Aquele pitoco no dedo, que pensa numa coisa. Eu fiquei com uma trauma daquilo, eu passei ainda depois uns 3 meses sentindo aquilo no dedo. É que também você passou muito tempo. Mas não tem uma tecnologia melhor, não. Tem que estar aquele negócio apertando o dedo da pessoa. Tem, mas eu acho que você não ia gostar. Então deixa para lá. É melhor no dedo. Tá certo, vou comprar o cinto para estar nos dedos todos. Certo? Aí, conclusão. Quando chegou lá, me disseram, olha, você vai ter que ficar internado. Então, eu já fiquei internado nesse sábado e eu ainda tive uma semana. Mas aí, durante a semana, fui fazendo os tratamentos, aquela coisa toda, e no hospital. Mas aí se percebia que eu estava muito dependente da respiração artificial. Mas você já estava na UTI? Aí, não, eu não estava na UTI. Não. Eu ainda fiquei uma semana sem ser entubado. Uma pergunta, já estava lotado nessa época? Já estava a pane nos hospitais ou não? Ou você percebeu que ainda estava mais tranquilo? Já estava no processo de lotação muito rápido. Durante a semana foi na crescente. Foi na crescente. Tanto é que o dia que eu fui entubado, foi no sábado, foi o dia que começou o tal lockdown do fechamento dos carros, que não podiam andar. Sim. Foi no dia 16, se não me falha a memória, de maio. Porque foi o seguinte, dia 2 eu senti sintomas, dia 9 eu fui ao hospital, de maio. Fiquei internado. Dia 16, que era o outro sábado, 16, do outro sábado seguinte, eu já estava aquela coisa. Então, quando eu ia para o banheiro, eu já voltava querendo colocar. Então, quer dizer, eu não estava mais sentando. Você sentia como se estivesse respirando em altitude. Você procurava oxigenação e não achava. Conclusão. A enfermeira, preocupada, chamou o médico fez lá os exames e chegou para mim e disse, olha, eu vou ter que entubar você. Isso com uma semana? Com uma semana, exatamente. Aí, quer dizer, quando ele falou que ia ser entubado, eu digo, professor, eu perguntei, tem que ser entubado? Ele disse. Aí ele disse, olha, tem que ser porque isso, se eu esperar 24 horas, eu até perguntei, e o doutor Danilo, ele vai vir amanhã de manhã? Ele disse, o ideal é que seja logo, porque isso pode se tornar uma situação irreversível. E fração de horas, e ele disse, né? Para mim, eu acho que esse médico, ele foi muito pontual para mim. Porque ele disse, eu posso esperar 24 horas e, de repente, eu já tenho, o seu pulmão já está bem comprometido. Você lembra quantos por cento seu pulmão estava comprometido? Ele falou lá, nos percentuais aí, mas não era mais de 50%, não. Eu só fiquei preocupado com as coisas, porque é uma experiência, André, que, pelo seguinte, quando você disse, você vai ser entubado, na semana que eu fiquei, eu levei o tablet, até porque tinha que fazer alguma coisa, né? Sim. E aí eu fui começar a estudar a Covid. Você mesmo sabe, eu tinha um sobrepeso muito grande. Sim. Eu tinha um sobrepeso muito grande. Quer dizer, eu até que em relação a taxas, diabetes, isso para mim é beleza. Mas sabia que a questão do sobrepeso, e estudando aquilo ali, eu sabia que o negócio não era bom. Quando ele me falou, eu tinha consciência que o percentual de chance que dá errado era alto. Total. Então, eu até, na minha experiência, eu pensei o seguinte, poxa, quer dizer, eu estou vendo que o risco é grande. Eu até achava que sempre ficava num conflito, que quando chegasse um momento, se eu tivesse que deparar com alguma coisa de situação de morte, eu sempre achei que ia ficar muito apavorado, mas eu fiquei muito surpreso. Quer dizer, você só sabe das reações do momento. Eu não fiquei com medo. Eu até peguei, eu estava junto com minha esposa, e aí o que é que acontece? Eu pedi ao médico, disse, doutor, o senhor me dá 1 hora para fazer isso? Aí ele fez, não, eu vou ter que fazer lá embaixo, fazer o procedimento, isso aí é tranquilo. Então, eu até, como eu fazia a parte financeira de uma loja do meu pai, e aí o que é que eu fiz? Eu adicionei, peguei o celular, eu fiz toda a parte da loja, e ainda me lembro que fiz até o dia 19 de maio. Isso era... Dia 16. Dia 16. Eu fiz logo tudo até o 19 de maio, adiantei tudo. Liguei para minha irmã, que trabalha lá na loja, expliquei a ela, tanto é que eu até me lembro que eu disse, olha, Morgânia, a única coisa que vai ficar é a partir do dia 20, eu até me lembro, que o imposto era o Simples Nacional, que se vencia no dia 20. Cara, que senso de responsabilidade da porra, porque, irmão, o cara ali, naquela situação que você estava, sabendo que você ia ser entubado, né? Já como você estava pesquisando, provavelmente você já tinha visto algum relato de algumas pessoas, uma galera que ia e não conseguia mais se recuperar, principalmente quem tem algumas situações de risco, feito que você tinha, no caso da obesidade,
E aí você ainda se preocupar com tudo isso para pagar, e quer queira ou não, você tinha que passar tudo para seus familiares para que eles pudessem dar continuidade. E peguei um papel, né? Eu passei todas as minhas senhas para minha esposa, para a Thelma, que ela recebeu isso, eu notei que ela estava muito abalada em receber, mas eu passei todas as senhas, que tinha até senha de coisa de colégio, de coisa de entrada, passei tudo para ela. E aí veio o momento, né? Eu desci para ser entubado, ficaram preparando. Eu só fiz perguntar uma coisa, eu digo, vai doer? Aí, não, você vai dormir. Eu digo, então tá massa, vamos embora. Aí, qual é a experiência que eu tenho? Certo? Que eu não desejo a ninguém. Porque, na realidade, você foi entubado em um hospital e teve que ser transferido para outro. Foi. Eu não sabia nem dessa condição de transferência. Ela perguntou, vai doer? Ela disse, não, você vai dormir. Eu digo, não, está certo. Nesse momento, eu só vou ter uma clareza de consciência, porque eu te digo uma coisa, André, se você perguntar o que eu sonhei de ontem para hoje, eu não lembro. Mas o que ou eu sonhei, ou delirei, que se passou nesse período, eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Cara. Se você perguntar se foi entubado, eu não sei. Agora, tem um episódio que eu falo... Quantos dias você passou entubado? 25 dias. 25 dias. Tem um episódio que depois tem um falou, como é que tu te lembra disso? Porque a minha experiência nesse momento, eu sempre fui muito reativo a tudo. Fui muito reativo. E aí eu me lembro que eu fui numa ambulância deitado e botaram uns aparelhos em cima de mim, que eu fui arretado. Eu digo, que ambulância safada é essa? Que não tem lugar para botar os aparelhos, bota em cima do doente. Foi no Fusca. Aí Thelma perguntou para mim, disse, espera aí, tu te lembra disso? Eu digo, tinha uns aparelhos em cima de mim. Aí ela disse, não. Esses aparelhos foram colocados em cima de tu quando você foi entubado, que você foi do hospital, posso dizer aqui? Pode sim. Da Unimed 3, sim. Porque, inclusive, naquele momento, a Unimed estava tão lotada que tem a parceria com o Hospital Maria Lucinda e fosse transferido para lá. E ela disse que botaram ali os aparelhos e correram para lá, acionaram aquela coisa. E essa experiência também me fez muito respeitar quando eu vejo uma ambulância ligada no trânsito. Cara, é isso que eu ia dizer, meu irmão. A população ela tem que entender uma coisa, isso é importante para que você que esteja assistindo aí, entenda aí. Quando você escuta uma ambulância, que ela está lá com a sirene ligada, às vezes é questão de 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, quem está ali dentro não consegue sobreviver. Então, é por isso que é importante que você saia, não, olha, eu fico muito, tem pessoas que ficam receosas em não levar uma multa. Cara, eu tô cagando olhando para essa porra dessa multa, cara. O cara tem que passar, vai-te embora, meu irmão, deixa a ambulância sair, velho. Porque, às vezes, eu vejo, principalmente aqui no Recife, o nosso trânsito, ele já é caótico, mas eu vejo que a galera fica meio comendo mosca, não sai da frente, fica com receio de furar o sinal e tal. Pelo amor de Deus, cara. E aí, o que é que acontece? Ela disse, não, porque tinha que ligar os aparelhos. E a ambulância foi, isso já era o final da noite, já era cerca de 10 horas da noite, eu fui colocado, fui instalado no Hospital Maria Lucinda, ali na Jaqueira. E aí, tem momentos, eu sonhei, eu andei pelo mundo, eu tinha sonhos, falei com gente que já morreu, eu acho que é sonho, não sei. Você vê aberração, você vê uns monstros, daqui a pouco aparece um pombo. Lá vem um pombo, quando eu olho para o pombo não tinha cabeça, eu digo, que diabo é isso? Em cima da cabeça do pombo era um olho humano. Eu digo, que danado é isso? Bati o pé, para lá, pombo. É muito louco. Então, quer dizer, eu não sei, depois eu conversando com o médico, ele disse, olha, as drogas são muito pesadas, certo? Agora... alucinógenas, né? O que eu tive depois foi um médico falando para mim, porque, segundo depois me falaram, porque mais ou menos no 15º, 18º dia, eles fazem a traqueostomia. Sim. Eu não fiz a traqueostomia. Como eu era professor, eles ficaram... prolongando, mas eles depois pediram autorização e disseram, vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer. Ela deu autorização e me parece que quando chegou nesse 25º dia, teve alguma coisa lá que eu reagi, mexi a perna, aí eles começaram o processo de extubação. Agora, o que eu lembro é como a sensação é a seguinte, para você ver o que você está, a pessoa falando, seu Marcial, você está me escutando?
E você está me escutando? E aí, veja o estado que você está. A sensação que eu tinha é que eu estava deitado na caçamba de uma caminhonete, cabine dupla, até escolher o carro, veja só. E esse médico estava falando comigo, ele estava sentado com a perna para o lado de dentro e a perna para o lado de fora falando comigo. Para você ver como você fica. Você sabe onde você está? Deve ser no hospital, né? Isso quando você foi extubado. Esse é o contato que eu me lembro que tive com alguém. Certo. Aí eu disse, deve ser no hospital, né? Aí ele mesmo falou, você está no hospital de Maria Lucinda. Você sabe onde é? Aí eu disse, na Jaqueira. Aí eu vi eita, que bom, ele está orientado. Aí eu até para mim, eu digo, pô, tem até graça, né? Um professor de geografia desorientado. Não pode, né? Povo besta. Né? Aí, resultado. A partir daí você começa a ter. Se você me perguntar o rosto dessa primeira fase, porque foram 3 experiências de UTI, 3 UTIs diferentes. Sim. Nessa primeira aí, que foi o período mais longo, se você perguntar o rosto, não lembro. Mas, por exemplo, eu escutava com as pessoas, eu me lembro que teve um dado momento que tinha uma irmã, que depois, inclusive, eu fui até lá no hospital para tirar uma foto com ela, que ele está aí, está em pé, até para agradecer, pedi ela para agradecer ao pessoal lá do Hospital Maria Lucinda, que ela também cuidava. Algumas pessoas falaram, me lembro do nome de alguns enfermeiros, se você pegar, se eles chegarem aqui agora eu não conheço. Essa coisa machuca, porque você gostaria de certa forma vê-los. Tinha um pessoal que chamava ele de índio, esse aí eu me lembro. Se ele estiver escutando, obrigado. Eu sei que ele fez minha barba, eu digo assim, tem a mão pesada. E também cortou meus cabelos. Aí você vai começando a ter, e eles falam, me lembro de alguns momentos que fizeram a videochamada, mas esse momento eu estava eu queria muito dormir, eu queria dormir. Sim. Aí veio as intercorrências, né? Teve a questão da hemodiálise. Certo, mas antes de a gente chegar nessa etapa aí, eu lembro que você falou que durante o processo do coma você escutava algumas vozes, tipo de algumas pessoas desacreditando na sua recuperação, mas você disse que tinha uma pessoa que sempre acreditava que você ia se recuperar. Eu acho que era a irmã da UTI. Porque, por exemplo, eles falando assim, quando veio o anúncio, porque eu não entendia nada, eu não queria nem abrir os olhos. Eu olhava assim, via e queria dormir. Na minha intenção, se eu dormisse, passava o tempo. Sim. Então, por exemplo, tem coisa que eu não consigo entender. Teve um episódio que depois ele falou para a Thelma, mas esse episódio eu me lembro. Thelma, que é sua esposa. Minha esposa. E isso realmente aconteceu, o acedo, porque eu não podia tomar água. Olha, bicho, que sede, penso no acedo. Nem que eu tivesse atravessado o Saara, eu tinha... E detalhe, mesmo você no soro, né? Mesmo a desidratação Aí ele da olhou mucosa. e disse, você está com os lábios muito rachados. Ele pegou, botou meio copo d'água, você vai tomar meio copo d'água. Olha, André, que felicidade. Pensa no orgasmo. E o pior é que naquilo, eu acho que foi emoção, passei mal e ele gritou, seu Marcial, daquela coisa toda. Aí eu me lembro que depois, olha para mim, olha, você está vendo o quê? Eu estou vendo tudo azul. E aquela coisa toda, que eu não me lembro mais nem qual foi essa UTI. Mas aí ele disseram, o homem não morreu de Covid, vai morrer de água. Mas na verdade foi a questão da ânsia, da porque foi tanto tempo que você passou 58 dias de UTI. Pronto, então você... Somando com a intubação, estendendo com a UTI, foi 58 dias. Então, 25 dias foi você entubado. Foi. Então, moral da história, se você está entubado, você, de certa forma, o corpo não estava mais deglutindo. Porque sua alimentação era toda por... Há um encolhimento também do estômago, né? Então isso aí termina causando esses reflexos com a dificuldade de deglutição, né? Precisa quase que reaprender. Eu me lembro que eu vi a questão, ele está com hemorragia. Você ouviu isso? Está com hemorragia. Eu lembro que um exemplo. Existia um grupo no WhatsApp que a gente tinha, não sei se você sabe disso, chamado de Amigos de Marcial. Então, a gente tem esse grupo no WhatsApp que tinha alguns professores, eu não vou falar aqui porque senão a gente vai terminar esquecendo o nome de alguns. E a gente era um grupo onde algumas pessoas conversavam com Thelma, sua esposa, ela passava alguma informação e a gente ficava todo dia à noite, 6 horas da noite, que era o momento onde o médico passava o seu boletim, e ele mandava essa mensagem no grupo e a gente sempre no grupo fazendo uma corrente de orações e sabendo assim, queria saber como é que estava a sua melhora. E eu lembro que foi muito complicado quando a gente soube que você estava com um processo, foi dois momentos bem tensos. O primeiro, quando descobriram que você estava com hemorragia,
E o segundo problema tenso foi quando disseram que você ia começar a fazer hemodiálise. Eu acho que esses dois problemas, essas duas situações, para a gente no grupo, mexeu muito com a gente, cara. Quando eles falaram dessa hemorragia, aí disseram, não, tem que levar, tem que fazer. Eu digo, poxa, vai ter que fazer uma cirurgia. Eu digo, pronto, lascou. Na minha cabeça, né? Eu digo, quero saber. E eu sei que um camarada veio assim e disse, mas esse paciente tem nora. Aí eu digo, que porra de nora? Como é que eu vou ter nora? Se eu não, nem filho eu tenho, como é que eu vou ter nora? Aí, a noradrenalina, né? Que é uma droga vasoativa. Mas eu olhava assim, vi umas coisas penduradas. Depois eu vi até umas fotos. Eu não sabia nem que eu estava com aquelas coisas todas, sabe? Sabia, não, eu queria passar. Depois disso, que quando eu saí, que fui fazer esse procedimento, eu fui para a UTI da Unimed 1, mas aí eu só fiquei 2 dias. Inclusive até a cama não era muito confortável, mas como teve essa questão da hemorragia, eu tive que ir para a Unimed 3, já tinha saído Maria Lucinda, fui para a Unimed 3 para fazer esse procedimento e dessa vez eu fiquei na última UTI lá, certo? Eu quero aqui, inclusive, estender uma homenagem. Esse pessoal já tem muito respeito pelos profissionais da saúde. Sim. Mas nessa UTI da Unimed 3, que eu já fui, inclusive, mais lúcido, eu comecei a acompanhar a movimentação da UTI. Puxa vida, como esse pessoal trabalhou, bicho, está trabalhando. Imagina. Como esse pessoal está trabalhando. Eu nessa UTI, eu me lembro, quando eu já estava próximo, inclusive, de ser transferido para o apartamento, tem uma enfermeira que teve uma madrugada que a UTI foi muito movimentada. E a gente sabe, né? Quando você está naquelas baias, quando fecha aquela cortina, é que você não quer que você veja o que é que está se passando. Sim. Do outro lado. Quer dizer, você já tinha consciência que sabe que isso acontece. Mas teve um plantão lá à noite que foi um movimento tão grande, um movimento para cá, eles não pararam. E aí, quando terminou o outro dia, essa enfermeira estava sentada, na distância, minha baia, né? Ficava de frente lá para o posto médico, ela estava sentada. Eu percebi que ela estava exausta. E aí teve um momento que ela veio até, eu perguntei, vai para casa agora? Porque tinha troca do plantão normalmente pela manhã. E ela chegou e disse, não vou para casa não, só vou para casa às 6 horas da noite. Eu ainda tenho um turno para cumprir no hospital de campanha. Eu não esqueço, eu li assim, eu digo, puxa vida, ela está exausta. Eu tenho um turno ainda para cumprir lá no hospital de campanha, não me lembro mais qual era. E médicos, enfermeiros, técnicos, olha, tem que haver por parte da sociedade um reconhecimento, porque esse pessoal trabalhou quase que em cima de uma frente de guerra, sem contar com a própria exposição, e muitos também, inclusive, até perderam a vida, adquiriram e talvez até levaram isso para casa. Então, nessa daí, quando eu começo a ter, já venho a solicitar, e eu já queria ser transferido para o apartamento, e quando eu estou tomando uma consciência, só olhar distante uma janela, nisso aí eu já tinha uma noção de amanhecer, anoitecer. Ainda fiquei mais uma semana, eu acho, 2 semanas nessa Unimed 3, nessa última UTI, até que depois eu fiquei mais uma semana no apartamento, né, para depois ser transferido para casa. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu vivi num plano, em uma dimensão, que hoje eu estou procurando, estou me inteirar com isso, de estudar, até a questão de EQM, né, experiência quase morte. Sim. Até porque também me deram como morto, foi essa notícia, fizeram até santinho para mim. Cara, meu velho, isso aqui é foda. Mandaram santinho. Você não sabe, vou lhe explicar. Estava eu dando aula, certo? Lembro até o horário, não lembro o dia. 9 horas da manhã, recebo uma mensagem no WhatsApp, um santinho, que o professor Maciel tinha falecido. Na mesma hora, falei logo com o Luciano, nosso amigo, coordenador, falei com ele, e ele fez, calma, que eu comecei a chorar, eu não queria dar mais aula. Eu digo, cara, eu não consigo dar mais aula. Aí ele, segura aí que eu vou saber. E ele foi meio que... Eu me liguei que ele estava meio que enrolando para poder... Ele, não, está tudo tranquilo, não se preocupa, a gente vai investigar, continua aí, segura a onda aí daquele jeitão dele, todo carinhoso. E eu fico imaginando, se para a gente isso foi difícil, eu imagino para sua esposa,
porque ela deve ter recebido essa mensagem que você havia falecido de 9 horas da manhã. Só que o boletim médico, irmão, só saía às 18 horas da noite. Então ela ficou de 9 horas da manhã até às 18 horas na incerteza, sem saber o que tinha acontecido com você. Isso tudo por causa de, eu não vou nem dizer nenhuma brincadeira, isso é uma filha da putagem. Porque uma pessoa que chegasse e propor e colocar uma fake news dizendo que o outro tinha falecido, sem pensar nas consequências que isso pode gerar para a família dele, cara. Ô, André, você ainda é muito rico, você é mais filha da puta do que quem fez. Ó, vou te contar uma coisa. Teve um colega que mandou uma mensagem, que meu celular ficou parado. Sim. Ele mandou uma mensagem: Marcial, vai abrir vaga de trabalho para geografia, tem jeito de me indicar, como é que eu vou indicar se eu morrer? Eu li depois a mensagem, aí eu respondi depois a mensagem, ele disse: Marcial, me desculpa, eu tinha bebido lá, pediu 1001 desculpa, que não agiu sem pensar. Pediu para mim, mas já pensasse? Ou seja, eu vou te dizer, se você perguntar, eu levo muito hoje isso para o lado da condição da brincadeira, porque, primeiro, a situação que eu saí foi o seguinte: eu perdi mais de 30 quilos, certo? Sim. Aí depois que eu perdi o peso, você tem que ganhar peso, porque você perdeu massa muscular. Eu digo: lascou, eu tinha perdido peso, tem que ganhar peso, mas tudo bem. Isso você quando saiu, né? Mas o problema é que eu saí com uma situação em que, por exemplo, eu não ficava em pé. Então, quer dizer, eu vim para casa, me ajeitaram, levaram na ambulância, por estar tanta vontade de ir para casa, que chegou lá, o cara disse: eita, a cama dessa altura, a maca da ambulância é lá embaixo. E agora, como é que a gente vai botar ele na maca? Eu digo: meu filho, bota ela aqui na beira da cama e me empurra, que eu caio no colchão. Eu vou cair no colchão, não vou cair no chão. E quando chegou em casa, disse: rapaz, como é que você vai deitar na cama? Eu digo: bota em pé, empurra em cima da cama, que daqui eu me arrasto, feito uma minhoca, e me dou um jeito. Uma minhoca gigante. Aí, então, quer dizer, aquela coisa, eu disse: não, eu tenho que ir para casa. Quando foi que você recebeu assim a mensagem? Você vai para casa, você vai receber alta. Você lembra? Lembro, já estava no apartamento. O que foi que isso representou para você, cara? Olha, quando eu recebi a mensagem que eu ia para casa, isso não trouxe motivação. O médico não trouxe nenhuma não, porque durante a madrugada eu não havia dormido, que foi o terceiro dia que eu estava no apartamento, que Thelma estava incomodada. Eu digo: Thelma, tem acontecendo alguma coisa? Tu fala logo, já era, acho que umas 2 para 3 da manhã, tu tem que falar, está acontecendo alguma coisa. Foi quando ela contou do falecimento do meu pai. Sim. Porque eu fui entubado no dia 16, 10 dias depois ele morreu, no dia 26. E você estava em coma quando seu pai morreu? Eu estava naquele processo de intubação. E, inclusive, nesse mesmo dia que seu pai morreu, você teve uma situação mais séria durante o coma, você também ia falecendo, não é isso? Foi o dia mais crítico, que inclusive minha mãe insistiu para a Thelma ir para o sepultamento, que não foi aqui em Recife, só foram 9 pessoas, porque não podia, tinha aquela restrição. Foi lá em Limoeiro. Mas seu pai morreu do vírus também? Ele teve a Covid, certo? Mas depois disso ele teve uma infecção urinária, possivelmente as complicações da Covid, também fragilizado. E como ele tinha problema cardíaco, ele teve 2 paradas. Então, quando Thelma disse, acabou indo, ela foi, mas o médico ela estava de sobreaviso que a minha situação era muito crítica. Então, ela foi e agradou a minha mãe, mas muito preocupada. Estava de sobreaviso nesse aí, né? Foi quando, inclusive, ele disse: a gente está mudando as drogas, vamos ver, né? Aquela mudança de drogas, que tem 48 horas para reagir, aquela coisa toda, ela me contou. Depois o que faltou foi tempo para ver o relato. Então, de tudo isso que eu vivi, essa parte aqui é que não funciona. Faz mais de 1 ano, mas eu não consegui, porque é o seguinte: eu sempre fui muito ligado a meus pais. Se você pegar, teve poucos dias que eu não falei com eles, eu não estou viajando, mais ligo, sempre ia para lá, no final, na noite, eu sentava, assistia o jornal, ficava um tempo lá com eles. Você vai dormir sabendo que eles estão e acorda sabendo onde eles estão.
Mas você acordar sabendo que está faltando um, e você, hoje eu entendo o que é que representa talvez um funeral. Sim. Então essa conta ela não fecha na minha cabeça. É o grande conflito que eu vivo hoje, esse aí. Então, quando ela me falou isso de madrugada, que ela disse, vou pedir desculpa, porque até então não me tinha entregue o celular. Sim. Não tinha entregue. Então, o celular está guardado, mas chegou um momento que não dava. E eu começando a achar estranho, porque na videochamada meu pai não aparecia. Sim. Aí, para me agradar, falaram primeiro do meu tio, um irmão que ele tinha, um tio meu que era muito ligado. Que também faleceu. Ele ficou tão deprimido pela perda do irmão que acabou também acelerando, contraiu o Covid no hospital e morreu 25 dias depois. 25 dias depois, eles eram muito ligados, muito. Falaram primeiro do meu tio, mas depois falaram, quer dizer, somente como falou isso pela madrugada, quer dizer, eu não dormi, passei o dia, a madrugada toda, absorvendo aquilo. Aí no outro dia de manhã, o doutor Marcelo chegou lá e disse, olha, na semana que vem, na quarta-feira, você vai receber alta. Está indo tudo bem, é o dia da sua alta, que eu vou deixar, inclusive, tudo pronto. A notícia da alta, que eu tanto almejava, não mexeu comigo pela manhã. Aí eu tinha que fazer alguma coisa, porque senão eu ia começar a entrar em conflito. A única coisa que eu fiz, eu acho que talvez essa condição, por isso que eu digo que o trabalho é muito importante para mim, que me faz sustentar, foi que no mesmo dia à tarde, já estava com o telefone, já tinham passado, eu liguei para o contador, falei com ele por telefone, liguei para ele e disse, Ednaldo, a questão, porque tinha a questão da empresa, né, era limitada, meu pai faleceu, foi que eu disse, aí começa a trabalhar para mudar a empresa, tanto é que eu voltei para casa em julho, em setembro a gente fez a sucessão da empresa, dia 9 de setembro já tinha uma nova empresa, porque não tinha como, o outro representante não estava mais vivo. E aí chamei as minhas irmãs, e aí a gente começou, ela me colocaram a par de como a gente estava lá, elas fizeram muita coisa, foram muito eficientes quanto a isso. Vocês são em quantos? São quantos irmãos? Somos 4 irmãos, são 3 irmãs comigo, sou o único homem, e a gente tem um outro irmão adotivo. Sua mãe também teve o vírus, mas foi de forma leve, não foi? Foi de forma leve. Então, essa é a coisa que não fecha. A grande questão é aqui, porque, veja só, eu não ficava em pé. Então, eu não conseguia nem me sentar na cama. Eu não conseguia. Tanto é, se você olhar, não fecha ainda. Está fechando, porque a mão ficava totalmente aberta, adormecido. O braço, a perna também. Escárias também você teve? Tive uma escária, que é chamada lesão por pressão agora, né? O nome agora mudou. E aí, nesse caso, eu não fechava. Mas aí, o que acontece? Olha, se você quiser andar por dentro de casa, o maior problema é ficar. Então, quer dizer, eu comecei a fazer alguns exercícios. Botava o seguinte, eu fazia um impulso na perna para poder levantar um pouco o tronco, apoiar o cotovelo na cama. Então, fui fazendo, até começar a sentar. Aí eu rejeitei a cadeira de rodas, para poder se deslocar dentro de casa. Eu digo, não tem aquele negocinho que o cara anda, né? O andajazinho. Pronto. O problema era ficar em pé. Sim. Aí, fazendo a fisioterapia todos os dias em casa, e aí a fisioterapia... Que é uma coisa que todo mundo tem que aprender também, a respeitar bastante, é o profissional da fisioterapia, né? Olha, eu posso até dizer o nome dela, Natália, ela sempre mostrava lá a questão do filho, ela assistiu o filho dela andar, e ela me fez andar de novo. Sim. Ela me fez andar de novo. Até um dia ela me chamou a atenção, que ela disse, eu fiz aqui, eu exercitei. Eu levantava e sentava da cama, eu fiz 100 vezes. Aí ela disse, você está doido? Você não pode fazer tudo isso, não. Eu digo, oxe, não, mas deu para fazer. Então, quer dizer, aí eu comecei com o andador, fazer dentro de casa. Aí tem aquela fase que você bota para a muleta. Aí eu digo, não, muleta precisa não, o apartamento aqui é pequeno, eu saio aqui segurando pelas paredes. Pateando. E eu chego, eu sei para onde eu for, eu chego. Então eu comecei a fazer o movimento. Até que comecei a entrar no elevador, descer para o térreo. E aí quando foi no final de setembro, um dia de domingo, mais ou menos 5 da manhã, perto de 5 da manhã, eu acordei Thelma e disse, eu quero dirigir.
Então eu disse, vou querer dirigir. O carro automático, né? Eu desci com o mandador, abri a porta, botei no banco de trás, abri. Aí pronto. Eu digo, já sei que agora eu posso andar. Então eu fui a parar em Boa Viagem. Fui ver o mar. Depois retornei e aí continuei fazendo a fisioterapia e fazendo uma série de exercícios porque eu queria voltar. Voltar o mais rápido possível. Porque, quer queira ou não, o fato de você voltar a trabalhar ia fazer com que você pudesse esquecer, no caso, a perda do seu pai, todo o processo, todo o transtorno que a doença terminou ocasionando em você no pós, né? Eu vou dizer, eu acabei, inclusive, rejeitando. Eu tive muito problema porque eu afastei o home care. Tive que assinar termo, uma série de coisas, mas eu afastei. Eu até não desrespeitando. Inclusive, o enfermeiro que me acompanhava todos os dias e a fisioterapeuta, não tenho o que falar deles, não. Mas o sistema eu achava que ia me atrasar. Eu precisava de mais acelerar. E aí, quando foi no dia 24 de outubro, eu posso dizer aqui porque eu não estava de alta, eu realmente não recebi alta. Mas aí, uma das escolas que eu trabalhava há 24 anos, que eu tenho uma relação que vai muito além do âmbito profissional, que quando voltaram às aulas presenciais, o professor que estava me substituindo não tinha como encaixar o horário presencial e remoto. Não deu para encaixar, porque ele não tinha como. E aí, em outubro, você achar um professor para se encaixar naquele horário criou aquela complicação. Eu fiquei sabendo, né? Liguei para a direção, liguei para as irmãs responsáveis e disse, olha, vocês estão com esse problema, eu estou sabendo. Eu pedi para elas que é o seguinte, se ela me permitir, eu voltar, assumir o horário, porque era para dar aula remota. Remota eu fazia de casa. Sim. E ela chegou assim, eu digo, olha, vou dizer para vocês, eu não estou de alta. Mas se vocês confiam, e ela disse, não, tem toda a confiança em você. Ela perguntou, você está bem? Pode dar? Porque eu tive essa questão motora. Esse problema motor eu sei que eu tive. Mas eu tive algumas coisas, por exemplo, a parte respiratória eu consegui recuperar rápido. A questão de alguns outros problemas que seriam comuns, por exemplo, miocardite, que é muito comum, parece na questão da UTI. Sim. Eu não tive. Tanto é que eu fiz o exame, refiz o exame, porque não é possível. E eu não tive. Então, foi feito, ele deu o parecer cardiológico, e mesmo assim eu ainda não estava de alta, realmente eu não estava. Mas aí, dia 24, eu voltei, até para resolver. De forma remota, e terminei o ano letivo. Em outros 2 espaços, não, mas eu também, não sei se é interessante você, eu não posso reclamar, porque o que as empresas que eu trabalho fizeram por mim, eu acho que nunca vi fazer por outro profissional. Até pela atenção que deram. Eu depois tive acesso e eu sei que eu posso ter muito defeito na vida, agora ingratidão eu sei que é um que eu não carrego. E o que essas 2 empresas elas fizeram, as 3 no caso, né? As 2 elas deram uma tranquilidade para minha esposa, palavra, ligavam, bom, elas deixaram e ela passou tudo para mim na íntegra. Tudo para mim, eu carrego essa gratidão. Você sabe que sou uma pessoa muito simples, sou muito discreto, não sou midiático, não sou de aparecer para essa coisa, mas tive até dificuldade de voltar para o meu aluno, porque eu não conseguia, por exemplo, eu fazia um vídeo, mandava para vocês, falava, mas eu não conseguia falar com o aluno. E depois eu fui vendo, André, que quando eu entrei, eu fui trazido para o apartamento, que Thelma estava me esperando, e aí, uma das primeiras coisas que eu falei para ela, uma coisa que estava me carregando, eu perguntei para ela, eu sou uma pessoa boa? Aí ela disse, olha, eu vou ser suspeito de falar, tu vai descobrir isso. Aí quando é no outro dia, chega o pessoal do hemato
para agradecer. Aí disse: a gente veio agradecer, é você que é o senhor Marcial, a gente veio agradecer você. Eu acho que você presenciou isso também, sobre a campanha. Eu digo: nem saí daqui, vocês estão doidos? Aí foi que depois eu fui ter acesso ao vídeo da doação de sangue. Sim. No primeiro dia foram 74 pessoas. Um dos médicos que eu fui, ele fez: eu fui doar sangue para você. Aí eu digo: você foi? Obrigado. Aí ele disse: meu filho foi doar sangue para você. Eu achei tão bonito, ele foi doar sangue pela primeira vez. Eu fui com ele, cheguei lá, doei também. Aí, quer dizer, foram 74, me parece que depois chegou mais uns 20. Eu sei que chegaram mais de 90 pessoas foram doar sangue. Então, eu te disse aqui que eu vivi num plano. Eu acredito hoje, fielmente, que existe essa dimensão. E eu vou te dizer mais: eu não cheguei nisso sozinho, não. Eu sei que eu fui muito resistente. Toda a experiência que eu vivi, eu era chato. Viu? Eu era chato naquela questão, naquela relação do sonho. Eu sabia que eu era um cara chato. Mas tinha por trás muita coisa. Eu vi vídeos em salão de festas de condomínio, onde a pessoa chegou para mim e disse: olha, esse dia aqui, isso aqui, estava lá no salão, meu nome, fizeram uma oração. Sim. Aí eu disse: puxa vida, então quer dizer, fui no banco, eu disse assim: peraí, vem cá, disse: oxe, aí vou mostrar aqui, olha, quer dizer, eu digo: puxa vida, eu nunca fui preso a coisa material, mas eu vou dizer uma coisa para tu, André, eu tenho que ser muito digno e merecedor de tudo que fizeram por mim. Você meu irmão. Eu tenho que ser, porque quando eu digo a você que eu vivi numa coisa, eu não vi muita coisa, mas você tem uma sensação. Por isso que hoje eu fico lendo muito essa coisa, algumas respostas que eu não tinha. Tem um amigo que é espírita, que me deu muita luz, muita resposta. Eu consigo hoje encaixar alguns pensamentos, certo? Todo mundo sabe, eu sou de batismo, sou católico, mas também tenho muita afetividade, aberta, né? Evangélicos, inclusive já frequentei terreiro, já entrei lá, disse: vocês importam passar a galinha em você? Eu digo: passe aí, passaram a galinha. Eu entendo o seguinte: se o cara me convidou para uma cerimônia lá, é porque ele me considera. Sim. Então, meu filho, deixa comigo que eu estou aqui. Eu digo: essa galinha que a gente vai comer? Ele disse: não, isso aqui você não, isso aqui é uma oferenda. Eu digo: tá certo. Eu digo: essa daí? Não. Pensando sempre na comida. Sempre nada. Aí, resultado, então, quer dizer, eu não tenho, mas existe uma coisa que empurra você. É como se você estivesse aqui e você escutasse pessoas falando por trás. Às vezes vem uma voz assim, você olha assim, você identifica aquela voz. Às vezes está falando um pouco próximo, às vezes você, como se estivesse a uns 10 metros, a pessoa falando, aquela chega. Mas você não chega só. Então, eu tenho que ser muito digno e merecedor por tudo que fizeram por mim. Como eu disse a você, eu tenho uma gratidão muito grande aos profissionais de saúde, porque depois que eu passei quase 30 dias tendo acesso ao celular. E hoje uma coisa que eu tenho e procuro fazer, porque, gente, isso é alguma coisa aqui que a gente se comunica, mas a maior indenização, até porque nunca tive experiência assim de ser afastado de colégio, nunca fui, também não tenho nenhuma glória por isso, mas tem uma coisa aqui que eu sei que é eletrônico, mas eu vou dizer para você: se você saber quem você é, experimente um dia você passar a agenda do seu celular. Você vai saber ali que você vai encontrar pessoas, vai saber o quanto você está só ou não. Então, hoje eu sempre procuro, às vezes, quando eu não estou vendo mandar uma mensagem: oi, tudo bem? Para não deixar essas pessoas ficarem tão esquecidas. Sim. Porque às vezes o dia a dia a gente vai se afastando, aquela coisa toda, e você às vezes passa um ano, às vezes só manda uma mensagem para o sujeito, uma vez por ano, no final do ano, porque quando manda de forma coletiva, mas sempre procurar saber, porque é uma coisa que de alguma forma. Então, eu queria voltar, tive um pouco de desconfiança, porque existe também o mundo corporativo, tem questões trabalhistas, mas eu fui muito bem recebido,
Sabia também que se eu não tivesse bem em condições de voltar ao meu trabalho, eu também não queria fazer, eu não queria arranhar aquilo que eu construí, que construí, né, ao longo da vida. Então eu não queria, de certa forma, quando eu sabia que eu tinha certeza, então eu busquei voltar. E eu quero muito essa minha experiência ela não sirva algo que seja da minha promoção, mas que de alguma forma venha a ser um alerta no que diz respeito aos cuidados que devem ser tomados, porque a gente está vivendo um momento difícil, a coisa não está. Eu perdi amigos, não só familiares, perdi, inclusive eu passei 25 dias entubado, eu tive um amigo que só passou 5 dias. 5 dias, então, quer dizer, quando você olha, quando você está faltando sempre aquela coisa toda. E é isso, você, um dia de cada vez, aquela coisa. Também não vou mentir para você, não, vi pessoas que não acreditaram. Sim. E sei que não acreditaram. Que você era capaz, que poderia acontecer sua recuperação. E até duvidavam da questão. Quer dizer, mas pode fazer o quê? Mas olha, pessoas assim sempre vão existir. E aí, eu queria... Aqui eu separei algumas coisas, Maciel, que é alguns blocos que eu gosto de fazer aqui dentro do podcast. Com você, como eu queria deixar você bem à vontade, para que você pudesse dar seu depoimento, né? Se quiser, então, começa a tirar aqui, já subir na mesa e rodar. Então, eu vou fazer só um bloco com você, que o nome desse bloco é Na Bucha. Na bucha? Na bucha. E aí o nosso objetivo é saber se o bloco é na bucha. Por que na bucha? Porque você vai ter que ter um tempo para responder. Tu lembra daquele quadro de Marília Gabriela? Sei. Que era uma palavra e você tem que responder também com uma palavra. Com uma palavra. Tá certo? Então eu separei 10 palavras aqui, tá certo? Para que eu possa, antes de eu me despedir de você, essas 10 palavras e que a gente possa, e você possa responder com uma palavra só. Ai, que massa. Beleza? Então, bora lá. Eu vou colocar aqui, esse é o tempo que nós temos. Eu desconfiei, quando chegou aqui, ela estava aqui, você para alguma coisa. Então, bora lá. É uma palavra de pergunta e uma palavra de resposta. Geografia. Paixão. Educação. O que eu acredito. Saúde. Tudo. Alunos. Faz falta. Voltar 2. Como eu senti falta do meu aluno. Puxa vida. O vírus. O mal. Os médicos e enfermeiros. Santos na terra. Família. Pilar. Sustentação. Amigos. Patrimônio. Fake news. Esquece. Futuro. Amanhecer. Meu amigo Maciel, cara, satisfação. Eu sou suspeito em falar porque sou seu fã e eu gosto de dizer às pessoas, muita gente pergunta, eu sou fã de fulano, eu sou fã de cicrano, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu sou seu fã pelo ser humano que você é, pelo amigo que você é, pelo profissional que você é. Você, cara, você falou que você perguntou à sua esposa se você é realmente merecedor. Você é merecedor muito. Você é tão merecedor que Deus fez com que você merecesse renascer, que você pudesse ressurgir como uma fênix surge das cinzas. E que muitas pessoas desacreditavam devido aos vários fatores, devido ao tempo. Mas tenha certeza de uma coisa, não falo só por mim, eu e meus amigos que a gente participava desse grupo, tenha certeza de uma coisa, todos nós nunca deixamos de acreditar. A gente sabia que você era valente, que você era forte e que você ainda tinha muita coisa e muita piada para contar e divertir muito nossos dias dentro da escola, cara. Então, velho, seja bem-vindo novamente e aproveite essa estadia
como seu amigo espírita já deve ter falado para você, a gente está aqui no estadia, então aproveite essa sua segunda oportunidade de estadia, cara, e que você possa cada vez mais brilhar e enxergar a vida de outra forma, que eu garanto que, com certeza, depois dessa experiência, qualquer um enxergaria a vida com os outros olhos. Outra forma. Quero agradecer você, o pessoal aqui do espaço. É uma oportunidade de compartilhar isso. Você sabe que eu também sou seu fã. Eu tenho essa admiração pelo seu projeto, pela sua maneira de ver, de trabalhar, que acredito. Já fizemos algumas coisas juntos, trabalhamos juntos ainda, e o sucesso te espera. E o que você precisar pode contar também a todos vocês. Muita gratidão e vamos em frente. Quando eu digo o amanhecer, é porque, como geógrafo, a luz do sol embeleza a paisagem. Então, de alguma forma, cada dia que amanhece significa dizer nova conquista, novas metas a serem alcançadas, e vamos em frente, vamos vencer esse cenário, porque, queira ou não, a gente é muito forte, e como sociedade, como seres humanos, a gente pode vencer tudo isso e construir algo que é melhor. Meu amigo, sucesso. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo aqui junto. O álcool em gel aí. Tá aqui. Galera, não se esqueça, dê seu like aí, faça, comente, mande os vídeos para geral. Obrigado por mais um podcast. E não se esqueça, toda quinta-feira, às 19 horas, aqui na Lua Produções, estamos com o nosso podcast na Bio com André Maia. Abraço animal. Fui. Valeu, gente. Tchau.